2, 1. Muito bem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Tenho para dizer para vocês que hoje eu vou arrancar o couro, porque a gente está atrasado, né? Então, não quero ninguém dormindo. Segurem-se nas cadeiras, na cama, seja lá onde vocês estão, e vamos embora, tá? Na aula passada, a gente finalizou nossa aula quando chegamos na unidade 1 para falar sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo, os conceitos, os tipos. Eu tô com retorno de alguém. Eu acho que é da Gabi. Não, da Giliane. É. Só deixem desativado o microfone, que daí quando vocês forem falar pode abrir, a qualquer momento, tá? Só para eu não me ouvir, porque se eu falo e me escuto, aí fica ruim para mim aqui. Além da minha voz ser uma coisa, né? Por favor, ninguém merece ouvir, né, gente? Vamos lá. Então a gente vai iniciar a falar sobre realmente o que é empreendedorismo, os conceitos, os princípios, como que funciona hoje o empreendedorismo no Brasil, e a gente vai pegar uma reta aqui e vai se largar. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é empreendedorismo, né? Isso daqui a gente tinha comentado nas aulas anteriores. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou até mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Muito bem, neste primeiro conceito, em momento algum está ligando o empreendedorismo a uma atividade exclusiva de abrir empresas, né? E por isso que eu falei para vocês desde o nosso primeiro contato que empreendedorismo não é apenas isso. E aqui dentro desse conceito, dessa unidade, a gente vai aprender o porquê. Mas para falar dele, a gente precisa saber como que surgiu esse trem, né? Como que surgiu esse negócio. Bueno, empreendedorismo é algo que já vem acontecendo há um bom tempo ao longo da civilização humana, né? Desde as primeiras trocas comerciais lá em 1900 e Guaraná de Bolinha, quando o homem sentiu a necessidade de trocar mercadorias, né? Naquela época não existiam ainda moedas, e aí as transações comerciais iniciaram com a troca, né? Eu tinha 1 quilo de cebola, tu tinha 1 quilo de batata, eu queria batata, e a gente trocava as mercadorias, né? E aí a gente tem o Joseph Schumpeter. Olha o meu inglês maravilhoso, né? Joseph Schumpeter é considerado como um dos pais do empreendedorismo, né? Lá em 1942, ele era um economista austríaco, né? Que foi o primeiro cara a dar nome a essas transações, né? A dizer, cara, isso daqui para mim é empreendedorismo, né? Então vamos criar esse conceito e vamos começar a estudar, porque isso aqui vai ser muito legal lá na frente. Pode falar, Gabi. Ah? Não, pode abrir, pode falar, tá? Então, esse senhorzinho com essa cara bem simpática, né? Olha ali a carinha dele, de quem tá adorando, né? Mas ele é esse cidadão aí, o Joseph, que foi considerado como um dos pioneiros a abordar a relação entre trocas de mercadorias com o conceito de empreendedorismo. Mas, na verdade, o que é empreender na prática, né? O que é empreendedorismo na prática? Eu falei para vocês que a teoria é tão bonita, né? A teoria é algo que, se a gente pegar, colocar numa parede, né? Um quadrinho bonitinho ali, a teoria por si só ela não vai dar resultado nenhum, né? Não adianta a gente buscar conhecimento, a gente ter conhecimento e não aplicar ele em lugar nenhum. Da mesma forma, o empreendedorismo, né? Então, para que realmente o empreendedorismo aconteça, seja ele qual for, o intra, o empreendedor para quem quer abrir negócio, empreendedorismo social, para ele realmente acontecer, é preciso colocar em prática, né? E para ser colocado em prática, a gente sabe que dá um trabalho gigante. Tem um caminho muito longo para percorrer, né? Até aliar a teoria à prática. Isso não só do empreendedorismo, mas também em todas as esferas da sociedade. Muito bem. Em busca constante de sucesso e crescimento no mercado, empreendedores se lançam diariamente em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico. Aqui eu acho que vocês vão concordar comigo, né? O cenário está cada vez mais competitivo e dinâmico. No entanto,
Muito se engana quem crê que, por meio de estudos e pesquisas, é possível dominar sua atuação de mercado. Será que só através de pesquisa, gente, através de estudos e através do que a teoria nos diz, né? Será que realmente só isso é o suficiente para a gente poder dominar o nosso mercado? Colocar uma empresa de pé e fazer com que ela funcione? Acho que não, né? Já que, em muitos casos, algumas das maiores lições nesse sentido só podem ser compreendidas e aprendidas por meio do empreendedorismo na prática. Ou seja, remangar as manguinhas, enfiar a mão na massa, né? Se sujar e realmente trabalhar. E aí tem uma questão que todo mundo fala, né? Afinal de contas, nós nascemos empreendedores ou nós aprendemos a ser empreendedores? Bueno, antes de mais nada, é possível sim aprender, né, sobre empreendedorismo. Porque afinal de contas, o empreendedorismo, assim como qualquer outra ciência da natureza, é uma ciência, né? O próprio nome já está falando, é uma ciência. Então, toda e qualquer ciência, ela pode ser ensinada e ela pode ser aprendida. Porém, né, a gente tem algumas pesquisas que mostram que existe um gene, né, do cromossomo humano, ligado ao cromossomo humano. E aí a gente vem para aquela questão biológica, né, das aulas de biologia, de ciências. Todo mundo sabe o que é um gene, né? Que é um pedacinho do nosso DNA, né? São ligações dentro do nosso DNA. E algumas pesquisas mostraram, né, que existe sim um gene ligado ao empreendedorismo, ou um gene que é o facilitador para a criação das habilidades empreendedoras. E aí a gente vai ver quais são essas habilidades empreendedoras, né? E para esse gene, nós damos o nome de NR2B. Isso aqui é uma pesquisa vinculada ao portal G1, uma pesquisa de 2016, olha só, está desatualizado um pouquinho, que mostra que cerca de 3% da população mundial é detentora desse gene, ou seja, algumas pessoas por aí têm as características, habilidades e atitudes empreendedoras no seu próprio DNA, né? No seu próprio cromossomo, e automaticamente têm maiores facilidades de trabalhar as questões empreendedoras. Isso quer dizer que as demais que não têm o NR2B não podem trabalhar empreendedorismo? Não, muito pelo contrário, né? Empreendedorismo é algo que nós podemos ensinar e que nós podemos aprender a todo momento e a qualquer circunstância. Tanto é que é por isso que dentro do nosso curso técnico nós temos um componente inteiro para falar sobre empreendedorismo. Bueno, então aqui só para contextualizar, né? Que pena que não está aparecendo ali para vocês o gifzinho, né? Essa pesquisa ela fez alguns testes, né? E esses testes foram feitos esses testes foram aplicados em roedores, em ratinhos, e mostraram que esses ratinhos que foram injetados esse gene, né? Que tiveram esse material genético incluído no seu DNA, foram aqueles ratinhos mais espertos, que encontraram uma saída para o labirinto ao qual eles foram dispostos, né? Enfiaram um bando de rato dentro de um labirinto. E desse bando de rato, alguns tinham, né, esse cromossomo, esse gene NR2B incluído. E esses ratos foram os mais felizes, foram os que encontraram a saída mais rápida dentro desse labirinto. Então, comprovando aí que esse gene ele é ligado a algumas habilidades empreendedoras, desde criatividade, né, a busca incessante pelo diferente, buscar novas formas de resolver as coisas, e a gente vai trabalhar sobre cada uma dessas habilidades. E a gente tem um breve histórico, né, do empreendedorismo no Brasil, falando sobre a evolução histórica, né? Lá em 1856, a gente tem o tal do Barão do Mauá, que era considerado um dos como é que era o nome? Senhores feudais da época, né? E a gente vem para aquela linha da história que a gente tinha lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Da época do feudalismo, enfim, tudo isso. Então,
Barão do Mauá era um desses senhores feudais, né, ao qual detentia algumas propriedades, né, algumas terras, algumas fabricações, algumas plantações de açúcar, né, e automaticamente, naquela época, embora ainda não havia sido estudado o conceito de empreendedorismo, ainda não se sabia o que era o empreendedorismo, desde aquela época já era cultivado, né? Já era fomentado essas questões empreendedoras. Somente nos anos de 1990, a partir de 1990 até 1999, por ali, início do novo milênio, foi que, né, o período após a ditadura, foi quando começou, né, realmente essa questão do empreendedorismo ser uma vertente ligada diretamente ao crescimento do PIB, ao crescimento da economia, né, aos avanços tecnológicos, né, ao crescimento do poder de renda das famílias, enfim. E automaticamente, neste momento, o empreendedorismo passa a ser entranhado como uma cultura. E a partir daquele momento, todo mundo que abria uma empresa passava a ser considerado como agente fomentador do empreendedorismo, né? E aí a gente tem o nosso cenário atual, né? A partir dos anos 2000 ali, a partir do marco do novo milênio, né? 2000, 2010, toda essa catrefa aí que a gente já viveu até o momento atual que a gente está vivendo, a gente tem um novo cenário, né? Que é a constante evolução e a constante busca pelo diferente. A constante evolução não só do conceito de o que é empreendedorismo, mas também a nova forma de fazer empreendedorismo, né? De buscar novas aplicações. E aí, neste cenário, a gente tem a criação de novas habilidades empreendedoras, a gente tem novas aplicações para a ciência e empreendedorismo, né? E aí a gente tem empreendedorismo social, intraempreendedorismo e algo que vem, né, surgindo cada vez mais, que é as novas habilidades e as novas aplicações que essa ciência pode ter. Pezinho no freio, vamos dar a marcha, né? Vamos parar no sinal e aí eu pergunto para vocês. Tranquilo? Até aqui? Dúvidas? Show de bola. Vamos lá então. Como vocês sabem, o Brasil, né, é considerado como um dos países mais empreendedores do globo terrestre. Do globo, tá, gente? Não do plano terrestre. Globo terrestre. Considerando os demais países, né, o Brasil ele é um dos países que tem maior potencial empreendedor. Seja por conta da nossa cultura, seja por conta de que o brasileiro ele é um povo que empreende por natureza, né? Seja dado pelas suas condições econômicas, pelas suas condições sociais, seja lá o que for, né? Mas o Brasil ele é considerado como uma potência empreendedora. E aí aqui a gente tem alguns dados, né? O UOL, no ano de 2019, o ano passado, tá? Início do ano passado, falava que a taxa de empreendedorismo no Brasil chegava a 38%. E esse empreendedorismo aqui, gente, é mais voltado realmente para aquele empreendedor que abre negócios, tá? Para quem monta negócios, para quem abre negócios, para quem pratica a atividade econômica, não para os demais, aquele intraempreendedor ou empreendedor social. Aqui o foco realmente é o cara que quer abrir o negócio, tá? Então, no ano passado, a taxa de empreendedorismo no Brasil chegou a 38%. E aí a gente tem mais um dado, né, do Sebrae de Minas Gerais, do ano de 2018, falando que o número de empreendedores no Brasil mais que triplicou nos últimos 10 anos. Gente, isso no ano de 2018, né? Há 2 anos atrás, onde o cenário era totalmente diferente, tá? Obviamente, a gente não tinha uma pandemia, a gente tinha uma inovação daquela época, né? Então, hoje a gente pode considerar que nós temos muito mais evoluções tecnológicas, muito mais inovação, né? A gente tem novos modelos de negócio a todo momento. Então, a gente pode considerar que para o empreendedorismo, o ano de 2018 é muito distante, né? É algo muito longe, muito passado. Então, naquela época já se falava que o número de empreendedores no Brasil
triplicou considerando os últimos 10 anos. Olha só que legal, né? E aí a gente tem mais um dado, esse do ano de 2017, né, um ano anterior ainda, dizendo que crescia o número de jovens empreendedores no Brasil, né? Subia de 50% para 57% a participação de pessoas entre a faixa etária de 18 a 34 anos que tinham negócios na fase inicial, né? Isso no ano de 2017. E aí a gente vai lembrar que naquela época a gente vivia uma crise econômica, uma crise política bem séria, né? Não tínhamos uma pandemia, mas mesmo assim o empreendedorismo era uma potência que carregava, né, boa parte da economia do Brasil nas costas. E aí a gente tem uma pesquisa realizada pela, ó, meu inglês, tá? Não é para debochar e nem para virar meme. Global Entrepreneurs Monitor. Olha aí, ó. Vamos dar o apelido dela de Jane, tá? Quem é a Jane? A Jane é uma revista americana que é a mais fodona, né? É a que manda no negócio do quesito empreendedorismo, né? Ela é uma das instituições, né? Ela é uma instituição, na verdade, e ela faz pesquisas, levantamentos e publica tudo isso em revistas próprias que estuda o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, a evolução do empreendedorismo dentro de cada país, né? Então, é uma entidade muito bacana. E aí, de acordo com essa entidade, né, analisando o relatório executivo de 2018, em pesquisa com apoio da IBQP e também do Sebrae, mostrava que a taxa de empreendedorismo no Brasil era, então, de 38%, né? E desses 38%, a maior parte era da população da faixa etária de 18 a 64 anos, o que equivalia, naquela época, a 51,972 milhões de brasileiros e brasileiras, né? E aí, então, aqui a gente tem um dado, e aqui eu tenho no material, eu trouxe para vocês o PDF, né, da pesquisa completa, é muito legal, tá? Para quem quiser, para quem tem um pouquinho mais de curiosidade aí, eu trouxe um dado aqui mostrando, então, que, portanto, quase 52% das pessoas que estão envolvidas em algum tipo de atividade empreendedora naquela época, né? 2018. Ao analisar toda a população do país, que está em torno de 210 milhões, 24,76% deles empreendem, ou seja, quase uma em cada 4 pessoas empreende. Seja empreendedorismo formal, seja empreendedorismo informal, né? Seja vendendo bolo, vendendo pastel, vendendo natura, seja lá o que for, né? Então, esse número ele é muito considerável, né? Ele é muito considerável, considerando outros países, né? Então, por isso, só colaborando que o nosso país é um dos países que mais pratica o empreendedorismo. Gente que empreende, né? É isso que eu estou falando, né? Nós somos brasileiros empreendedores por natureza. Ah, mas eu não quero abrir um negócio, não interessa, né? Nós temos essa vertente. A gente vai empreender de alguma forma, né? Seja dentro de um negócio, que aí a gente pratica o intraempreendedorismo, seja com alguma questão social, alguma causa social, e aí a gente tem o empreendedorismo social, né? Mas nós temos essa vertente. O brasileiro é bicho triste, né? Brasileiro. Pode falar, Gabi. Sim. Quando a gente chegar, quando a gente chegar nos tipos de empreendedorismo, a gente vai ver que existe o empreendedorismo por oportunidade e o por necessidade. E o Brasil ocupa hoje um dos maiores índices de empreendedorismo por necessidade, que é exatamente isso, né? São as pessoas que acabam por
algum motivo que outro perdendo renda, né? E aí precisam achar uma forma de complementar essa renda. E aí acabam buscando dentro do empreendedorismo uma fonte de passar por esses momentos, né? E aí a gente tem algumas oportunidades que quem daqui a pouco perdeu um negócio e opta pelo empreendedorismo para manter uma renda, acaba daqui a pouco, né, explodindo porque tem uma ideia muito legal, muito inovadora, e aí acaba sendo dono de si próprio, sendo patrão, né? Então isso é muito legal. Exatamente. Isso aí. A gente vai ver alguns exemplos lá quando chegar nessa parte também, de que momentos de crise são os que mais acabam impulsionando o empreendedorismo, né? Então a gente vai ver isso na sequência. Vocês devem ter visto que eu estou brincando com um papelzinho de gás aqui, é por conta de que agora um pouco antes do meio-dia acabou meu gás e ficou aqui por cima e eu estou com ele na mão. Bueno, gente que empreende. Temos como uma das principais características o fato de sempre buscarmos novas maneiras de nos adaptar frente a situações adversas, né? Coitado brasileiro, é um bicho triste, né? Como eu falei, a gente sempre está sofrendo de alguma forma, seja com crise política, crise econômica ou para ajudar, né? Uma coisinha bem leve, que é uma pandemia mundial, então a gente acaba sendo impactado diretamente. Bom, mas analisando esses itens que nós falamos, esses dados, essas informações, dizendo que o Brasil é um dos países mais empreendedores, que a nossa população jovem entre 18 e 34 é uma das que mais empreende no Brasil, então a gente pode considerar, né, avaliando esses dados, essas informações, essas pesquisas, de que o Brasil é esse cenário, né, é essa maravilha. É essa paz, essa tranquilidade, crescimento econômico a full, né? A gente está ocupando aí um dos maiores índices em IDH, por exemplo. A gente está numa estabilidade econômica maravilhosa, a gente não tem nenhum desequilíbrio social, né? Todo mundo tem renda, todo mundo está conseguindo comprar, todo mundo está conseguindo se manter durante essa crise que a gente está vivendo. Então a gente pode, né, simplificar dizendo que o nosso país é essa imagem, né, essa tranquilidade, essa imagem bíblica. A moça ali abraçadita no tigre, né, bem tranquila, faceira, o tigre está ali na dele, bem tranquilo, né? Será que realmente é esse cenário que é o cenário do empreendedor aqui dentro do Brasil? Será que realmente é isso? Essa imagem de tranquilidade? O que vocês acham? Estão comigo? Caiu a internet? Ah, tá. Vamos lá, então. A gente apresentou alguns dados, né, mostrando que o Brasil é um dos países mais empreendedores, né, que estimula o empreendedorismo, e que nós temos isso em nós, né, em buscar formas de nos adaptar frente às situações adversas, né. Então a gente pode dizer que o nosso país pode ser considerado, né, que o caminho do empreendedorismo dentro do Brasil pode ser caracterizado como essa imagem, né? Uma imagem bíblica maravilhosa, né? Tranquila, serena. A gente pode dizer que a nossa economia está muito boa, de que a gente não tem nenhum desequilíbrio social, afinal de contas, nós somos o país mais empreendedor, né? Vocês concordam com isso? Não, né? Totalmente contrário. Não tem nada disso. É totalmente oposto. Provavelmente, se a gente fosse tirar uma foto dessa situação, do caminho do empreendedor aqui dentro do Brasil, esse tigre aqui já tinha comido não só a senhora ali, mas também até aquele passarinho que está lá em cima. Então, o caminho do empreendedor no Brasil é muito difícil. Óbvio que nós temos alguns dados que mostram que nós somos muito bons,
mas infelizmente o caminho realmente para quem quer empreender não é esse, não é essa maravilha, né? Só que não, como diz todo mundo, né? Não é assim. E aí, eu tenho mais uma atividade para vocês. Olha aí, ó, acabou acumulando agora. Esta atividade, eu quero que vocês falem, tá? De forma bem tranquila, assim, sem muito mimimi. Pode ser em um parágrafo, no máximo 2, tá? E vocês podem me entregar na próxima aula, na sexta-feira. Eu quero que vocês respondam. Hoje eu estou conjugando o verbo de uma forma maravilhosa, né? Como vocês podem ver. Eu quero que vocês respondam a seguinte questão. No seu ponto de vista, quais são os maiores desafios para quem quer empreender no Brasil, considerando o cenário atual em que vivemos? Tá? Bem barbadinho, tá? Bem simplesinho. É no ponto de vista de vocês. Então não tem certo nem errado, tá? Porque estou pedindo o ponto de vista de vocês. Eu não posso dizer que está certo ou errado o ponto de vista da Gabi ou da Giliane. Certo? Vou mandar no grupo, assim como as demais, tá? E aí, essa atividade fica para sexta-feira e a gente vai continuar dando sequência aqui, beleza? Show! Vamos lá então. Porque afinal de contas, a continuidade vai ajudar vocês a realizar essa tarefa, tá? Mas eu não quero que vocês peguem e apenas descrevam o que a gente vai falar aqui, tá? Eu quero realmente o ponto de vista de vocês. Eu quero que vocês argumentem, beleza? Vamos lá. Se a gente viu, então, que o caminho do empreendedor do Brasil não é essa maravilha, não é esse conto de fadas, né? É algo mais diferente, mais difícil, a gente vai falar, então, sobre os desafios para o caminho do empreendedor aqui no nosso Brasil, tá? Primeiro delas, a primeira que acaba ferrando com a vida de todo mundo. Burocracia. Burocracia. E aí a gente tem uma linha muito tênue. E aí, para quem não sabe, a linha tênue é algo que fica muito, né? Tipo, 8 ou 80. A gente tem que cuidar, tem que ter um cuidado muito grande. Pelo seguinte fato, a gente tem uma boa parte das pessoas que vão dizer que burocracia não precisava existir. De que é algo totalmente ruim, péssimo, que acaba travancando todo mundo. E a gente tem o segundo lado, daqueles que vão dizer que a burocracia é sim necessária. Então, a gente precisa entrar num consenso, tá? A burocracia, ela é extremamente necessária. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte. Imaginem se nós não tivéssemos processos burocráticos, legislações, regras, leis, né, regulamentos que legalizassem as atividades econômicas dentro do nosso país. Provavelmente, nós teríamos muito mais casos semelhantes aos que nós tivemos aos poucos anos passados aqui, né? A gente pode pegar o exemplo da Boate Kiss. Imaginem se os negócios, se as empresas não tivessem a obrigatoriedade de, para exercer a atividade econômica, precisasse de um alvará de localização, um alvará sanitário, um alvará de bombeiros, né? Ou seja, fosse um tendel, fosse tudo no pagode. Ah, quero abrir minha empresa, então vou abrir da forma que eu quero. E eu não preciso prestar conta com ninguém. Então, a gente precisa tomar cuidado de dizer que burocracia é sim necessária, extremamente necessária. O que não pode acontecer, e é por isso que a burocracia aparece aqui como um dos maiores desafios para o empreendedor, o que não pode acontecer são processos burocráticos totalmente errados, totalmente inversos, totalmente complicados, que acabam realmente atravancando a vida do empreendedor. A gente precisa de processos burocráticos que sejam simplificados, mas que a burocracia precisa sim existir. É preciso ter regra, é preciso ter regulamento, né? É preciso ter lei. As coisas têm que acontecer conforme, né, a determinação das leis. A gente não pode deixar que vire terra de ninguém, que cada um faça o que bem entender, porque senão vira bagunça. E aí se vira bagunça, provavelmente aquele tigre ali vai comer todo mundo, vai comer até o koala fofinho que está no colo daquele senhor que parece o Silvio Santos, né? Então, processos burocráticos, esse sim,
Esse eu concordo que a gente precisa adaptar, a gente precisa melhorar. Através do quê? Através da inovação, né? Através da inovação, a gente consegue simplificar processos burocráticos. Um exemplo disso é a nossa prefeitura aqui em Santa Maria, né? Hoje a gente tem um programa que se chama Poupa Tempo. Talvez vocês já devem ter ouvido falar. O Poupa Tempo é um programa para empresas de baixo e médio risco sanitário ter o direito, ter a oportunidade de adquirir o alvará sanitário, o alvará da localização, de uma forma mais rápida. Isso não necessariamente significa que eles não precisam seguir as obrigatoriedades em lei, né? Ou deixar o negócio, seja lá como for, né? Não, muito pelo contrário. Eles ainda continuam com as obrigatoriedades, porém o processo burocrático para adquirir esse alvará, ele foi simplificado, né? Então, é um exemplo mostrando que processos burocráticos sim precisam ser melhorados, simplificados, né, e adaptados para que a burocracia deixe de ser um dos desafios que acabam ferrando com a vida do empreendedor. Beleza? Show! De acordo com o relatório do Banco Mundial, que considerou 190 países, o Brasil está na... Não sei nem falar esse número, gente. Centésima vigésima quinta. Acho que é isso. Né? Centésima vigésima quinta posição. Quanto aos processos burocráticos para abertura de novos negócios. Isso é um reflexo de um elevado número de licenças e procedimentos que precisam ser obedecidos, bem como de custos com alvará e liberações específicas. Né? E aí eu trouxe um dado aqui para vocês verem que o tempo médio para legalizar um negócio do zero, aqui na cidade de Santa Maria, até o ano de 2019, levava em média de 5 meses, 5 a 6 meses. E aí, no ano de 2019, a gente tem a implantação do programa Poupa Tempo, que simplificou, né, para muitas atividades. Mas também tem outras que ficaram de fora, que aí ainda continuam nesse mesmo trâmite. Então, gente, é errado a gente falar que a burocracia deveria deixar de existir, né? É errado a gente falar isso, porque a burocracia ela é necessária, tá? Ela é necessária, porque senão vira terra de ninguém, né? O que tem que deixar de haver são processos burocráticos totalmente errados, totalmente complexos, né? Conduzido por pessoas totalmente despreparadas, sem nenhuma preparação técnica, né? E aí sim, essa a gente precisa cobrar. E a gente precisa falar que deveria ser diferente, né? Isso sim, isso eu concordo e a gente precisa cobrar. Mas querer acabar com a burocracia, eu acho que não é por aí, né? Como melhorar então, né? Como que a gente pode melhorar? Processos burocráticos devem ser simplificados e melhorados para que o empreendedor consiga atender todas as suas obrigações e deveres sem que haja nenhum prejuízo à atividade econômica. Ponto. Simples. Por que complicar se a gente pode simplificar, não é mesmo? Então, basicamente, este primeiro item, esse primeiro desafio, fala sobre a questão burocrática, né? Outro exemplo, a Junta Comercial aqui do Rio Grande do Sul, a nossa Justiça RS, ela se tornou 100% digital. Até o ano 2018, quando a gente queria abrir uma empresa, precisava um monte de documento, né? Um mundaréu de sócio assinando o documento, dando visto no documento, ir no cartório, registrar a assinatura. Hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente, através de um processo burocrático simplificado, a Junta Comercial se tornou 100% digital. Hoje a gente abre a empresa totalmente digital, né? Tudo através do computador, de uma forma muito mais rápida, né? Então o CNPJ hoje ele é liberado mais rápido. Em algumas modalidades, alguns tipos de empresa, inclusive o CNPJ é liberado na hora, né? O MEI, empresário individual, né? Então a gente teve uma mudança de processos burocráticos, sem que a obrigatoriedade da responsabilidade, né, de estar dentro da legalização, de compreender dentro das leis,
seja perdida, muito pelo contrário, né? Mas os processos burocráticos foram adaptados. Pezinho no freio, vamos parar na sinaleira, vamos lá. Tranquilo? Gente, tá muito rápido. Tá dando para acompanhar? Beleza, vamos lá. Item 2. Segundo desafio no caminho do empreendedor. Concorrência. A concorrência, ela vai existir sempre, né? A gente não tem como falar para nossa concorrência não existir. E a concorrência, ela precisa ser vista como extremamente importante para o nosso negócio, para quem vai abrir realmente uma empresa. Porque daí eu tenho a oportunidade de dizer, cara, eu vou fazer isso, porém, de uma forma totalmente diferente, né? E aí, automaticamente, eu vou estar trabalhando com a inovação desde o início do meu negócio, né? Só que daí, o que acontece? Muitas empresas acabam enxergando a concorrência como algo muito ruim, né? E acabam tentando fazer com que ela não aconteça. Em vão, porque ela sempre vai acontecer, né? A concorrência é extremamente necessária para todo e qualquer negócio. Ela colabora de maneira direta com a experiência de consumo de clientes e de todos os agentes envolvidos no negócio. A concorrência força que o empreendedor saia da zona de conforto e amplie seus horizontes. Afinal de contas, o mercado está em constante mudança. Afinal de contas, gente, se não houvesse concorrência, todo mundo ia sofrer de síndrome de Gabriela. Eu falei para vocês que a síndrome de Gabriela é aquela questão de que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Paciência, né? Não gostou? Pega teu chapeuzinho e vai embora. Então, se não houvesse a concorrência, a gente teria muitos problemas quando a gente precisaria de algum produto ou de algum serviço. Porque daí a gente teria abusos de preço, a gente teria perda de qualidade, né? Afinal de contas, não teria concorrente. A gente teria apenas um lugar para comprar. E isso é muito ruim, né? Então, a concorrência ela é necessária. Exemplo, algum tempo atrás a gente tinha apenas um shopping em Santa Maria, né? Apenas o Royal Plaza Shopping. Santa Maria Shopping a gente não considera, né? A gente diz que é uma galeria comercial. Pois bem, e aí o que acontece? Royal Plaza Shopping era líder de mercado, né? Era o fodão, era o bambambam, né? Era só ele aqui na região, então todo mundo ia bater perna no Royal, enfim. Vamos dar o exemplo que ele entrou numa zona de conforto. E aí, lá pelas tantas, né? Em 2018, final de 2018, foi final, acho, novembro, por ali. A gente tem a notícia de que viria para Santa Maria uma rede, né, nacional, que é a rede do Praça Nova. Qual é o nome da rede? Esqueci o nome da rede de shoppings, gente, mas o Praça Nova ele existe em outros lugares também, tá? Mas ele faz parte de um grupo. Esqueci o nome, tá? Mas eu vou tentar lembrar. Só que daí o que acontece? Veio a ideia de que o Praça Nova viria para Santa Maria e o Royal Plaza Shopping caiu, né, da sua zona de conforto e disse, cara, só um pouquinho. A partir de agora eu não vou ser o único, né? Eu não vou ser a exclusividade. A partir de agora vai estar o poder com o cliente de escolher se ele quer continuar comprando de mim, se ele quer continuar frequentando o meu estabelecimento ou se ele vai passar a frequentar o estabelecimento concorrente. Né? Então, o que é que eu preciso fazer para que eu não perca clientes? E automaticamente ele precisa sair da zona de conforto. Né? E aí a gente pode lembrar que naquela época foi um tendel, né? O Royal Plaza começou a fazer promoção, né? Tem algumas campanhas ali. O valor do ingresso que era aqui em cima para o cinema, o que aconteceu? Ó, lá embaixo. Por quê? Afinal de contas, não tinha concorrente. Se a gente quisesse ir num shopping, a gente tinha que desembolsar 22 pila, né? Para pagar um ingresso que era no normal, muitas vezes, né? Então, o que é isso, gente? A concorrência ela é extremamente necessária. E negócios como o Royal Plaza Shopping, que estão ligados
no que está acontecendo aí no mercado, estão ligados na concorrência, são negócios com maiores possibilidades de conseguir se adaptar a esse novo cenário. Ao cenário de que, pronto, agora eu não estou aqui sozinho. Agora eu sou opção. E se eu sou opção, eu preciso fazer por merecer, né? Então, esses negócios provavelmente são empresas que estão atentas ao que está acontecendo no mercado e, consequentemente, conseguem ter resultados melhores do que aquelas outras empresas que, infelizmente, acabam sofrendo de síndrome de Gabriela. Imaginem se o Royal Plaza Shopping continuasse com o mesmo pensamento. Eu continuo sendo único. Afinal de contas, o Praça Nova está vindo e eu não vou perder cliente nenhum, né? Então eu vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Provavelmente os resultados seriam totalmente opostos, né? Um outro exemplo, há pouco tempo atrás, 2017, quando o Garupa veio para Santa Maria, né? E eu acho que eu não comentei para vocês, mas até isso eu já fiz, né? Eu fui um dos primeiros Garupas de Santa Maria. E eu lembro que naquela época ali, da metade para o final de 2017, quando realmente começou, foi um tendel, né? Porque daí a gente tinha a classe de taxistas aqui de Santa Maria indignados, né? Xingando a gente, cortando nossa frente no trânsito, querendo apedrejar, ameaçando. O que é isso? Né? Cara, caberia ao dono do Royal Plaza Shopping chegar para o Praça Nova e falar: ô meu, só um pouquinho. Eu sou o único aqui em Santa Maria, tu não pode chegar e tomar essa minha exclusividade. Então aqui não, meu irmão. Pode procurar outra cidade. Será que ele tinha o direito e ele conseguiria fazer isso? Não, obviamente que não. Da mesma forma, esses novos modelos de negócios, né? Garupa, Uber, Nubank, Quinto Andar, isso tudo vai acontecer inevitavelmente. Agora, cabe aos modelos de negócios que já existem tentar se adaptar a esse novo cenário e tentar aprender com eles para melhorar o serviço, para, através da inovação, tentar fazer algo diferente, para não perder cliente e para não ter resultados ruins, né? Então não adiantou de nada fechar no sinal, ameaçar, dizer que ia quebrar carro. Afinal de contas, o mercado está aí e tem opção para todos, tá? Inclusive, a concorrência desse exemplo, né, trouxe muitos benefícios para quem realmente usa, né, para os usuários. Porque automaticamente os taxistas perceberam que eles precisavam, né, ter um trato diferenciado, porque não generalizando, né, mas a gente tinha um problema bastante sério com isso, né, de que o serviço de taxista aqui em Santa Maria, não só em Santa Maria, né, mas era um problema muito sério, né, por conta de que tratavam a gente como se fosse um pedaço de polenta, como se estivesse carregando um pedaço de madeira. Então, automaticamente teve uma melhora de serviço, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que esse serviço é muito bom. Eu não estou generalizando, tá, gente? Da mesma forma que antigamente também já tinham pessoas que conduziam esse trabalho dessa forma, né? De uma forma diferente, enfim. Mas aqueles demais, eles precisavam se adaptar. E quem não se adaptou, tá aí sofrendo até agora, né? Então, ou tu se adapta a esse novo cenário, ou tu vai acabar ficando para trás, né? Isso é a lei do mercado. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Falta de planejamento. Falta de planejamento é um dos fatores que mais contribui para que o caminho do empreendedor seja um total desequilíbrio, né? Porque daí o empreendedor separa a abrir empresa, né? E aí ele quer empreender de qualquer custo, ele quer abrir um negócio, ele quer ser dono de si próprio, ele quer ser patrão, mas muitas vezes falta o planejamento. E aí ele se joga no mercado com uma venda e aí, infelizmente, ele vai acabar entrando para aquela estatística de que 72% das empresas que abrem até o ano de 2019, com 2 anos de funcionamento da atividade econômica, acabavam encerrando o CNPJ, né? Por conta da falta de planejamento. E o que é o planejamento, gente? É saber quem tu é, começa por aí, né? Saber o que tu oferece, para quem tu oferece, como tu oferece e qual é o teu objetivo. Tu tem que ter um objetivo. Tu tem que saber como que tu vai fazer para atingir esse objetivo.
Porque se tu não tem isso definido, se tu deixa para ver na hora, tipo, depois eu vejo, né? Depois eu vejo o que vai acontecer. Aí depois, quando tu vai parar para ver, daqui a pouco tem um concorrente. Daqui a pouco tem uma crise econômica. Daqui a pouco tem uma crise por uma pandemia mundial. E aí talvez seja muito tarde tu ter um planejamento, né? E aí, empresas que por mais que já tenham um planejamento bom, sólido, forte, por mais que elas já tivessem tido um planejamento, a crise do coronavírus veio e derrubou com tudo isso. Mas automaticamente essas empresas precisavam adaptar, né? Se adaptar a esse novo cenário e reformular esse planejamento. Mas aí eu pergunto para vocês aqueles negócios que sequer haviam um objetivo, um planejamento definido antes da pandemia. Será que eles conseguiram se adaptar mais rápido? Será que eles estão conseguindo trabalhar, né? Ou será que eles estão fazendo textão no Facebook? Será que eles estão reclamando de governador, reclamando de prefeito e reclamando de governo federal? É difícil, né? É difícil. Porque muitas vezes o empresário, ele enxerga, e óbvio, eu dou razão, né, para o empresário, mas muitas vezes ele acaba terceirizando a responsabilidade dele de ter um planejamento, de ter uma adaptação, de sair fora da casinha, de pensar diferente, pensar novas formas de tocar o negócio, e muitas vezes ele terceiriza essa culpa para outras pessoas. E aí ele vai reclamar do prefeito que está tentando, né? Não cabe a mim aqui, não sou cabo eleitoral, muito, muito longe disso, mas está tentando tomar algumas atitudes, da mesma forma o nosso governador, tomar algumas atitudes para tentar barrar a evolução do coronavírus aqui no estado. E infelizmente, algumas dessas medidas é a restrição do comércio, né? E aí, empresários que infelizmente acabam sofrendo disso aqui, síndrome de Gabriela, e não têm o poder da adaptação, não têm o poder da inovação, acabam reclamando e fazendo textão no Facebook, dizendo que a culpa, né, da falta de empregos ou justificando alguns desligamentos que eles precisavam fazer, justificando com essas medidas restritivas. Por que a gente tem analisando outro cenário, por que a gente tem outros modelos, outras empresas que servem de case para nós, né? Ao longo desse cenário que a gente está vivendo. Magazine Luiza, por exemplo, divulgou dizendo que poderia trabalhar em home office, poderia trabalhar dessa forma, com redução de pessoal, né? Com todas essas medidas restritivas, por no mínimo 48 meses. E o que é isso, gente? É planejamento, né? Professor, mas aí, né, óbvio que tem a questão de que eles vendem bastante, sim, mas e os outros negócios que vendem bastante? E uma van, por exemplo, da vida, que vende, de repente, o dobro do que uma Magazine Luiza? Será que a gente tem que justificar realmente desligamentos? O fato de que agora a gente precisa passar por esse período de restrição econômica, será que a gente pode justificar isso e terceirizar a nossa culpa pela falta de planejamento, pela falta de pensar diferente, terceirizando, dizendo que a culpa é do prefeito ou do governador que está tentando fazer alguma coisa? É difícil, sabe? E aí aqui a gente não pode misturar muito, né? Porque a gente entra numa questão política também. Mas é só um exemplo para mostrar para vocês de que negócios que realmente pensam diferente, né, têm uma tendência a conseguir se adaptar mais rápido. Eu não estou dizendo para vocês que ninguém vai ficar imune, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Todo mundo vai sofrer? Todo mundo vai sofrer. É como diz a música da Marília Mendonça, né? Mas, consequentemente, quem tem um poder de adaptação, um poder de pensar fora da caixinha e através de um planejamento, através de algumas medidas, né, consequentemente vão conseguir passar por esse período e não ter resultados tão ruins quanto aos outros negócios, né? Gente, ao longo desse tempo, tem redes de apoio, né? Eu faço parte, eu já falei para vocês, eu faço parte da NOS, que é uma rede de apoio da Universidade Federal de Santa Maria, que presta apoio a microempreendedores e também autônomos. Quem está passando por dificuldade, não sabe como vender durante a crise, quer melhorar o marketing, quer ter uma rede social forte, né?
quer pensar a questão contábil, o que pode fazer, precisa de um acompanhamento jurídico. Então, essa rede, ela presta esses serviços de forma totalmente gratuitas, justamente para tentar auxiliar, né, esses empresários. A gente tem o Sebrae, a gente tem outras fontes de fomento ao empreendedorismo nesse momento. Então, gente, informação está aí. Possibilidades estão aí. Usa quem quer, né? E aí a gente vem para aquela velha questão. Usa quem quer. Quem não quer, vai ficar reclamando de qualquer forma, né? Vai fazer textão no Facebook. E aí vai terceirizar a culpa. E quem quer realmente vai achar alguma forma de fazer diferente, né? Vai tentar minimizar os impactos. Vai sofrer? Vai sofrer. Mas pelo menos vai tentar minimizar os impactos através de alguma forma, né? Através de sair fora da caixinha e tentar fazer diferente. Tranquilo, gente? A falta de planejamento nos remete muito a isso aqui, tá? O GIF não está funcionando, não sei porquê. Mas é um GIFzinho que mostra uma rua da Índia. Vocês devem já ter visto como é que é uma rua da Índia, né? É uma desordem, só que eles se entendem naquela desordem, né? Só que é moto em cima de moto, é carro, dali a pouco cruza uma vaca, é gente de bicicleta e charrete, um tendel, né? A gente pode dizer que o mercado é isso aqui. É esse tendel, né? É uma bagunça, é todo mundo tentando correr, todo mundo correndo sem saber para onde, todo mundo querendo fazer diferente e fazendo mais do mesmo, porque não sabe como fazer diferente. Então, a falta de planejamento é exatamente isso, né? É não saber quem tu é, não saber para onde tu vai, não saber como tu vai, né? E não saber para quem que tu vai. Então, é algo que realmente precisa ser trabalhado. A gente tem um componente inteiro que trata sobre isso, né? Que é o gestão financeira e planejamento estratégico. Se é que vocês vão pegar o programa novo, eu acho que vocês pegam um programa novo. Se não for o programa novo, gestão de marketing, planejamento estratégico. Então, a falta de planejamento também é um dos maiores desafios para o empreendedor. Da mesma forma que a falta de foco. O que é a falta de foco? É tu querer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem uma questão de que o empreendedor, ele quer ganhar dinheiro de qualquer forma, né? Ele quer montar um negócio porque ele acha que o produto dele é muito bom, que o serviço dele é o melhor. E aí ele acaba se atirando no mercado e daqui a pouco o consumidor, ele não estava preparado para isso. Ele não estava preparado para esse produto, não estava preparado para esse serviço. E o empreendedor, ele não aplicou nenhuma pesquisa de mercado para levantar essas informações, né? Então, a falta de foco, ela também é um desafio. É querer fazer tudo e, ao mesmo tempo, não conseguir ser especialista em nada. A gente tem também a alta carga tributária. O Brasil é considerado um dos países com maior taxa de carga tributária. A gente paga imposto em cima de imposto. A gente paga imposto por ter deixado de pagar imposto. A gente vai pagar imposto porque talvez deixou de pagar imposto, mas pagou o imposto errado porque tinha que ter pago o imposto certo. Então, a gente paga imposto em cima do imposto, né? Então, a gente tem uma baita de uma alta carga tributária que, consequentemente, acaba sendo um entrave na vida do empreendedor, né? Aqui a gente tem uma pesquisa dizendo que a carga tributária é um obstáculo, ainda é um obstáculo para os empreendedores do Brasil. Desculpa, gente. Aqui ainda, como um dos dados da pesquisa da DIN, né, que é aquela revista que eu falei para vocês, um comparatório dos anos 2016 e 2017, com alguns dados bem legais, né? Aqui avaliando a mentalidade empreendedora do brasileiro.
Então a gente tem aqui um dado dizendo que sonha ter um negócio próprio. Em 2006 era um índice de 31,7% das pessoas entrevistadas. Em 2017 passou para 17,9% das pessoas que diziam sonhar ter um negócio próprio. E aqui esse número teve uma queda, né, bem considerável. E aí a gente vai lembrar que os anos 2016 e 2017 nós vivíamos uma crise econômica jamais vista, né? E uma crise política também. Então, provavelmente isso pode ter impactado nesses dados, né? Então a gente tem aqui outras informações pulando ali para baixo, ó, que afirmavam que o medo de fracassar não impediria que começassem um novo negócio. 57,6% em 2016, 56,5% no ano 2017, né? Que é mostrando que o empreendedor, ele não tem medo de arriscar. Ele vai arriscar e se não der certo, beleza. Ele vai tentar de novo, né? E isso a gente vai ver que é uma característica do empreendedor. Mais alguns dados relevantes da pesquisa. 57% dos entrevistados disseram que queriam criar um negócio próprio para ter maior liberdade ou maior autonomia, né? Ser dono de si próprio, ser dono do próprio negócio, né? Ser empresário e ganhar dinheiro. Só que aqui tem que tomar o cuidado também, né? Não é porque a gente vai abrir um CNPJ, abrir uma empresa, a gente vai ficar rico da noite para o dia e passar a ganhar dinheiro e viver de renda e não precisar trabalhar mais. Muito pelo contrário, né? O empreendedor ele vai trabalhar muito mais, né? O dobro, o triplo. Então, a gente precisa ter essa mentalidade também. Bom, daqui por diante, a partir dos dados dos benefícios que a ciência e empreendedorismo traz para nós, né? A gente trabalha na sexta-feira que vem, quando nós faremos a correção da atividade 2, e a gente vai discutir a atividade 1 também, que vocês vão me entregar hoje, até às 23 horas e 59 minutos. Pessoal, tranquilo até aqui? Dúvidas? Muita coisa? Estão apavorados? Pronto. Achei que ia dar choro. Tá bem então, gente. O vídeo vai subir daqui a pouco pro YouTube e assim que tiver liberado eu passo para vocês. A atividade vai estar liberada ali no grupo do WhatsApp e também no nosso AVA, porque o nosso AVA tá funcionando, né? Tá pleno vapor lá. As entregas desta atividade pode ser por dentro do AVA, tá? Ela tá criada lá como tarefa. E aí vocês podem ou criar em um Word, bater um Word ali e anexar o documento para dentro da tarefa e enviar. Ou vocês podem, dentro da própria tarefa, responder e botar para enviar também, tá? Isso aí, pelo AVA essa aqui, tá? E a outra, como é através de vídeo ou através de áudio, eu não sei como que vocês vão fazer, eu pedi para que vocês colocassem no grupo até para compartilhar e interagir com os demais colegas. Ah, professor, tem muita vergonha de falar. Acho que não, né? Não precisa. Eu acho que não. Caso a gente tenha alguma exceção, aí falem comigo no privado, caso for vida ou morte. Daí a gente vê, tá? Mas via de regra, mandem ali no grupo para a gente poder interagir e mostrar para os colegas que não estão participando o que eles estão perdendo também, tá? Beleza então, gente. Uma boa tarde, uma boa semana. Sexta-feira, mesmo horário. Tchau, tchau. Até mais.